Para o americano vale mais do que o seu imposto de renda. Um erro seria você comprar um imóvel à vista. Eu recomendaria você comprar 2 financiado e alavancar melhor o seu investimento. Quer investir em casa de férias? Lembre-se, você vai precisar de um orçamento extra aí para decoração. Pessoal, hoje a gente vai fazer o Respondendo Perguntas do Open House Cast. Vamos lá. Primeira pergunta dos ouvintes. Primeiro, roda a vinheta! Então, primeira pergunta. Qual é a melhor época do ano para comprar e investir em imóvel na Flórida? Tecnicamente, pessoal, a melhor época é no Buyer's Market. E você, Oswaldo, o que é que você tem a dizer? O que é que você acha? De janeiro a dezembro. Segunda, vocês acham que os preços dos imóveis na Flórida vão continuar caindo ou teremos uma estabilização em breve? Comece, Oswaldo. Sinceramente, eles já caíram o que tinham que cair. O que hoje a gente vai encontrar são vários benefícios que a gente vai conseguir junto com as construtoras. Perfeito. Não tem o que acrescentar não, o Oswaldo falou tudo aí. Tirou 10, hein, Oswaldo? Eita, thank you. Vamos para a terceira pergunta. Quais são os bairros mais procurados para morar perto da praia ou perto de Orlando? E quais são os critérios para você escolher esse local? Primeiro, a gente referencia mais como cidades, não como bairros. Mas eu diria, depende muito do cliente. Se você busca um local consolidado, eu indicaria o Winter Garden. Eu vou falar com o meu cliente aqui. Se você busca um investimento para valorização, eu recomendaria Mineola. Agora, inclusive um detalhe a mais, Mineola é para quem busca um budget acima de $500 mil. Abaixo disso, a gente tem outras opções que a gente pode apresentar. Se você busca algo menor do que isso, próximo a Mineola a gente vai achar Groveland e para o outro lado a gente vai encontrar ali Davenport, Haines City, Winter Haven, Lake Alfred, ótimas opções. Aí a gente está falando na faixa de $300 a $400 mil. Agora, Hugo, a gente não falou Espera aí, e eu ainda tenho mais uma dica. Existe uma cidade que eles esqueceram de falar que é Clermont. Clermont está crescendo absurdamente. Exato. Tem muita coisa chegando, tem Olympus, então assim, quiser saber um pouquinho mais de Clermont, fala com a gente também. Acrescenta também sobre praias, que a gente não citou. O que é que você diria? Praia aqui tem bastante coisa. As praias a gente tem que sempre tomar um pouco mais de cuidado por causa dos furacões. Ontem acabou de começar a temporada de furacão e praia a gente sempre tem que ver seguro. E a gente sempre auxilia vocês, porque o importante pra gente aqui não é a venda. O importante é que você tenha um investimento seguro e que você fique feliz com o que você está investindo aqui. Eu quero registrar também o seguinte: Central Florida é a parte mais segura, parte mais alta do estado. Por essas e outras que vários brasileiros preferem investir no Central Florida. Inclusive, o pessoal fala muito, você não tem medo de morar na Flórida porque lá tem furacão? Para quem mora aqui no Central Florida... Eu tenho mais medo do crocodilo do que do furacão. Eu não tenho nenhum dos dois. Aqui tem muito. Tem muito crocodilo, jacaré... E, Oswaldo, eu queria saber um negócio, só aproveitando. Como você sabe que um lago tem ou não crocodilo? Boa pergunta. Nem eu sei essa. Então, não sei. Eu vou falar para vocês. Como é? Você coloca a mão na água. Se molhar, é porque tem crocodilo. Ou se você voltar com a mão sem um dedo, é porque tem crocodilo. Gostei disso, gostei. Vamos pro próximo. Como funciona o processo de financiamento imobiliário para estrangeiro na Flórida? E quais as dicas que a gente pode dar para quem quer começar? Começa, Oswaldo. A partir de 25% de entrada, você, investidor brasileiro, já consegue comprar aqui. Além disso, passaporte, visto, carta do banco e carta do contador e acabou. Beleza, a minha dica para você. Se você pensa em vir morar aqui, você já tem a obrigação de começar a investir agora. Claro, se você está nesse momento. Se você não mora aqui, eu recomendo que você faça, porque quando o dólar subir, você comemora ao invés de sofrer como a maioria. É isso. E é isso. Eles falaram e resumiram, o financiamento é para todo mundo. Você consegue, sem apresentar declaração de imposto de renda ou qualquer outra coisa, a carta do seu contador para o americano vale mais do que o seu imposto de renda. Então,
venha para cá, venha investir e venha financiar. Vamos lá, gente. A quinta pergunta. Quais os erros os compradores costumam cometer e como evitá-los ao investir no mercado imobiliário da Flórida? Eu diria que a impaciência. Eu destacaria porque você comprou o imóvel aqui, segura ele durante 4, 5 anos. E isso você vai ver a valorização real, 3, 5% ao ano, fora a valorização do dólar. Na minha opinião, um erro seria você comprar um imóvel à vista. Eu recomendaria você comprar 2 financiado e alavancar melhor o seu investimento. E eu falaria de procure um corretor que entenda o seu perfil, que consiga te ajudar e não só pense numa comissão. Então, assim, procure alguém que sabe, que investe, que consiga te ajudar nesse investimento para que você tenha a melhor oportunidade aqui no mercado. Complementando o que o Hugo falou, se você está buscando corretores experientes, Osvaldo, Hugo e Elísio, a gente já investe há algum tempo aqui e pode servir vocês. Além da gente atender nossos clientes também. Sim, claro. Sexta pergunta. O que um comprador precisa saber antes de fechar um contrato com o imóvel aqui na Flórida? Para fechar um contrato, ele vai precisar de um corretor experiente, que vai esclarecer para ele todos os termos dos contratos necessários. Além disso, ele precisa saber que os contratos exigem alguns prazos e que eles precisam ser cumpridos e que o seu corretor vai fazer com que tudo corra bem. Além disso, a segurança jurídica já começa na compra do imóvel. Nunca o dinheiro do comprador vai direto para o vendedor. Existe a Title Company no meio, cartório no meio, resolvendo tudo para a gente. Ou seja, pessoal, um contrato aqui, como no Brasil, é algo que você tem que ter mais detalhe, você tem que prestar atenção nos detalhes. E como a gente faz isso todo dia, a gente vai te guiar para que nenhum detalhe passe despercebido e você tenha um problema lá na frente. Sétima pergunta. Vamos. Como a dolarização do patrimônio pode ser uma estratégia para investidores no mercado imobiliário da Flórida? Essa eu quero começar. O dólar americano é uma moeda forte. Os Estados Unidos sempre teve uma economia mais estável que o Brasil. Portanto, investir em dólares é bem melhor. O que eu quero acrescentar é, além do dólar, você pode potencializar esse investimento fazendo investimento em imóveis, o que é seguro, como a gente já falou, né, da segurança jurídica, e você tendo um profissional do seu lado é muito mais simples. Você não precisa conhecer do negócio para entrar nesse mercado. E só complementando aqui aos colegas, qual a grande questão? Quando você usa essa dolarização para investir o seu dinheiro aqui, para investir os seus reais aqui, você acaba fortalecendo a sua reserva financeira e você pode usar isso para comprar um imóvel que não tem nada mais, como diria meu avô, nada mais seguro do que comprar terra. Quem compra terra não erra. Exato. Oitava pergunta, essa é para o Osvaldo. Quem nasce em Macaé é carioca ou não? Não. Quem nasce em Macaé como eu é macaense. Muito estranho isso, mas ele sempre foi carioca. Mas eu ainda vou investigar com meus outros amigos cariocas. Todo mundo aqui, todo cara que vem do Rio aqui em Orlando, ele é chamado de carioca. Mas isso é um segredo que eu estou contando. Eu não sou carioca, eu sou macaense. Porém, com muito orgulho, 35 anos da minha vida eu morei em Barra de São João, também conhecido como Paraíso da região dos Lagos. Oitava pergunta séria agora. Quais são os principais benefícios de adquirir uma casa de férias ou imóvel para temporada na Flórida? Eu diria... Posso? Agora? Só se for agora. Eu diria que para o cliente que a gente identifica que ele realmente é o perfil para a compra de casa de férias, as vantagens são, você pode usufruir da casa e enquanto você não está usufruindo, você está alugando e fazendo uma grana com isso. E se essa for a sua escolha, com uma boa estratégia, você consegue ter rendimentos, ou seja, renda passiva com esse tipo de imóvel. Porém, a gente lembra, também há outras opções de investimento aqui, porque é muito comum o brasileiro achar que ele só compra casa de férias aqui. Não. Ótimas opções a gente tem além da casa de férias. Mas lembrando, se você fez a sua pesquisa,
conversou com a gente e é casa de férias, lembre-se, nós temos Orlando com Epic, Magic Kingdom aumentando o tamanho do parque, Orlando está crescendo exponencialmente. Então, se a sua opção é por causa de férias, vem que a gente consegue ótimas oportunidades, mas mais que isso, todos nós aqui, nós vamos atrás da planilha dessa casa de férias. Então a gente vai lá olhar o número e ver se aquilo é real. Porque com esse número, aí sim, a gente pode falar, faz sentido ou não para a sua realidade. Eu só queria complementar uma coisa. Casa de férias, eu acredito que seja um consenso entre a gente, o que aluga a casa de férias se chama decoração. Com uma boa decoração, você faz com que aquela família que alugou aquela casa alugue novamente, ela faça um referral para outra família. Então, decoração, guarde isso. Quer investir em casa de férias? Lembre-se, você vai precisar de um orçamento extra aí para decoração. Perfeito. E em breve, nós vamos fazer um vídeo numa casa de férias, vamos mostrar alguma dessas decorações, vocês vão ver. É fenomenal. Exato. Próxima pergunta. Que tipo de imóvel, ou seja, uma single family, que é essa casa separada, uma townhome, que é aquela casa geminada, ou um apartamento? Que tipo de investimento vocês recomendam e para qual perfil de investidor? Eu diria que uma townhome é uma boa entrada de investimento aqui na região de Orlando. É possível a gente encontrar coisas a partir de 400, 420 mil aqui do lado em Winter Garden Townhome. Mas um pouco mais distante de Winter Garden, não tanto, a gente pode conseguir abaixo de 400, porém, se você está acima desse budget de 450, eu recomendaria single family, é um grande investimento, até porque eu acredito que ela tendo 2 andares, ela vai alugar na mesma velocidade que uma townhome e entendo também que ela vai ter uma valorização maior, superior a uma townhome. Eu acredito que ela é mais exponencial do que a townhome. Quanto maior o valor, maior a valorização, não tem jeito, né? Desde que na área correta. E sempre lembrando, por exemplo, sobrou para mim o pior, né? Que é falar do apartamento, que é algo mais delicado, mas vamos lá. Quando a gente fala de apartamento, a maioria das pessoas que vem aqui para a Flórida vai na região perto dos parques e fala, nossa, eu gostei daquele apartamento todo novinho, eu quero comprar um ali. E esses lugares, eles são feitos por fundo de investimento e eles não vendem. Aquilo não é comercializado. Eles simplesmente alugam para as pessoas, mas não é vendido. Então, a maioria dos apartamentos que tem são locais antigos e esses locais requerem uma maior manutenção. A cada 20 anos, depois uma manutenção bem maior a cada 40, uma atualização propriamente dita, que faz ter a gente chama de assessment, ou seja, faz ter uma parcela extra no seu condomínio, e isso é perigoso, tá, gente? Então, a gente sempre é reticente, a gente sempre tem um pouco mais de cuidado ao indicar um apartamento. Então, você pode falar conosco, a gente vai te ajudar a entender se aquele prédio, se aquele apartamento faz sentido para o seu investimento ou não. Antes da gente ir para a última pergunta, essa semana, se eu não me engano, foram 86, 85 perguntas que a gente recebeu. Eu queria só fazer uma pegadinha aí com vocês. A pergunta 9.1. Um dos nossos ouvintes falou sobre percentual de retorno quando ele compra uma casa para locação aqui na Grande Orlando. Eu sempre falo em torno de 0,5, mas a gente pode conseguir mais. O que vocês acham? Acredito que mais que isso. Em torno de 0,6 está mais, acho que, real. Então, e Hugo? Eu sou sempre mais conservador, então eu sempre coloco de 0,4 a 0,6, mas eu sempre boto uma faixa um pouquinho mais para baixo, porque eu sou meio que conservador nesse cenário, tá? Eu prefiro que vocês virem para mim e falem assim, putz, eu tive acima do esperado, do que depois você fala, ih, Hugo, não deu tudo aquilo. Então, mas entre 0,4 e 0,6 é uma margem que é factível aqui. Numa conversa mais próxima, a gente pode melhorar essa previsão, eu diria, mas no mercado, num todo, 0,6 é uma média boa. O motivo de eu ter provocado os meninos é porque quando a gente fala assim, vamos lá, 0,5 em 12 meses,
a gente está falando aí em torno de 6%. Aí quando a gente fala 6% de retorno, mais aquela média de 3 a 5% de valorização no seu imóvel, no seu investimento aqui, isso acaba se tornando muito interessante. Mas, como a gente já disse em todos os outros episódios, mais a valorização do dólar. É isso. Então, eu tive casos que os clientes conseguiram, em um ano, por exemplo, numa construção, como incorporador, em um ano ele conseguiu 28% do dólar mais 15% do investimento propriamente dito. Então, 40 e poucos por cento, 43%. Então, é essa a vantagem. Você pode fazer o seu dinheiro trabalhar em dólar e o dólar está trabalhando para que passe o real muito bem. Como diria um outro sócio que eu tenho numa outra empresa, coisa linda! Ele vai saber que eu estou falando com ele. E agora a última pergunta. Como as novas tecnologias, ou seja, essa questão de mostrar no Instagram, por exemplo, ou filmar uma casa, como tudo isso vocês entendem que estão facilitando a venda do imóvel para um brasileiro? Facilita muito, né? A gente tem a tecnologia hoje a nosso favor, tem inteligência artificial também, mas eu destaco a presença, aliás, um auxílio de um corretor para identificar isso pessoalmente. Eu diria assim, como é seu Instagram? É lindo. Você só vai botar as melhores fotos, correto? Então, assim funciona com os imóveis. É importante ter um corretor visitando o seu imóvel para ver se aquilo procede, entende? Essa é a minha opinião. Superando essa fase do que você escolheu, você definiu, você pode, inclusive, aí do Brasil, você assinar o contrato da sua casa. Da pandemia para cá, foi criada uma ferramenta, uma solução chamada Room. E nessa sala virtual fica ali você que está comprando, a Title Company, o corretor e o cartório. E além disso, se você requisitar um tradutor reconhecido pela Title, que você vai poder aí, no conforto da tua casa, estar fazendo seu investimento aqui na região de Orlando. Então, resumindo, a gente teve essas e vão existir outras perguntas. A gente está aqui para ajudar vocês, mas o legal é que desde a compra do imóvel, desde a escolha do imóvel, quando vocês estão pensando em vir para cá, a gente vai auxiliar vocês. O Open House Cash foi exatamente uma ideia que partiu de 3 corretores que entenderam que seus clientes precisavam de um auxílio maior e a gente fundou esse Open House que está dando tanto sucesso. Então, se vocês quiserem, eu sou o Hugo Ota. Eu, Oswaldo Júnior. Elísio Almeida, estou à disposição. Somos do Open House Cash e estamos aqui para ajudar vocês. E eu vou deixar o link fixado aqui para você clicar, preencher e a gente vai fazer contato com você e lhe auxiliar aí no que for necessário. Achei que o Elísio ia fazer o roda a vinheta agora, mas não foi. Mas eu vou fazer. Curta, compartilha e vem investir com a gente. Valeu. Valeu!